E aí, bruxada, como é que vocês estão? Os fenômenos que a gente presencia durante nossa vida e que a gente fica sabendo também através de terceiros, vídeos na internet, artigos e livros e contos e blá 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 blá, são tantos que a gente não tem como ir atrás de um por um e destrinchar eles. E de vez em quando realmente é mais legal ficar com o mistério, não saber realmente como que aconteceu, por que aconteceu, porque geralmente a explicação é meio sem graça e bem lógica, pra falar bem a verdade. Então hoje a gente vai ver 5 desses casos que até hoje são tratados como verdade, como provas de que algo sobrenatural, alienígena, espiritual realmente existem. Eu não vou ficar me prolongando muito, então edição, roda a abertura. As mediúnicas Irmãs Fox. Um curioso caso, ocorrido em uma pequena fazenda situada em Hydesville, Nova York, foi estopim para a proliferação do movimento espiritualista moderno. Algumas pessoas, muitas para falar bem a verdade, acreditam o início do movimento espiritualista a esse caso específico. Mas, como não é unanimidade, a gente vai tratar ele como um caso separado, sem dar tanta importância quanto ele realmente tem. No fim de março de 1848, a família Fox começou a ser vítima de um fenômeno muito peculiar. Durante as primeiras horas da madrugada, estranhos barulhos se manifestavam, fazendo com que o Sr. John Fox perdesse algumas horas de sono atrás da origem dos sons incomuns, nunca sendo capaz de descobrir de onde adivinham. Alguns dias se passaram até que as irmãs Margareta, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos, falassem a seus pais que as batidas que escutavam eram, na verdade, provenientes de um espírito que estava tentando se comunicar. Uma vizinha ficou sabendo da história e, na noite do dia 31 de março, resolveu ir até a casa dos Fox para tirar suas próprias conclusões. As meninas já estavam tão acostumadas com a presença sobrenatural que a nomearam de Mr. Splitfoot. Como a gente mora no BR Rue, eu vou chamar ele, obviamente, de Seu Pata Rachada, porque é muito mais engraçado. Em um quarto, que dividiam com os pais, as meninas se aprontaram sobre a cama enquanto sua mãe e vizinha observavam. As garotas logo evocaram a presença do Seu Pata Rachada. Sério, falar isso faz um bem enorme pro meu coração. E sua mãe, então, pediu para que ele contasse até 5. Rapidamente, 5 batidas pesadas se anunciaram. Conte até 15, disse Margaret, e o espírito obedeceu. Em seguida, ela pediu para que ele contasse a idade da vizinha, o que se sucedeu com 33 batidas ressonando pelo quarto. Em pouco tempo, as meninas ficaram conhecidas e começaram a fazer sessões de comunicação com os espíritos, mudando-se para Nova York, onde grandes plateias vislumbravam seus fantásticos feitos mediúnicos. Mesmo então, com toda a fama que elas fizeram, elas sofreram bastante também. Instabilidade nos relacionamentos, problemas psicológicos e grave alcoolismo. Tanto que no dia 21 de outubro de 1888, a Margareta decidiu vir a público e falar que tudo começou com uma brincadeira de criança. Elas queriam só pregar uma peça nos pais, utilizando uma maçã no cordão, e isso acabou dando lugar a aprenderem a desconjuntar as juntas dos dedões, tornozelos, joelhos e quadris para fazer os barulhos dos sons dos espíritos. Crop circles, círculos em plantações. Podem ser chamados de agroglifos. São padrões estranhos em baixo relevo, de tamanho considerável e geralmente circular, que estampam plantações. Todo mundo já viu alguma variação desses círculos nas plantações, nem que seja naquele filme merda do Shyamalan, Sinais, que, meu Deus, que coisa horrível. E é interessante também notar que existem relatos lá do século XVII sobre coisas semelhantes, sobre círculos misteriosos. Vamos dar uma olhada. Um tabloide inglês, de 1678, fala sobre um demônio ceifador que cortou todo o campo de aveia de um fazendeiro em uma única noite, após esse se recusar a pagar o valor que havia combinado com um camponês para fazer o trabalho. Em 1686, Robert Plot, naturalista britânico, relatou sobre estranhos círculos de cogumelos conhecidos como anéis de fadas, que pareciam ter sido formados por algo advindo do céu. John Rand Capron, em 1880, enviou uma carta ao editor do periódico Nature descrevendo vários círculos de plantações achatados criados em um campo. O astrônomo Patrick Moore observou, em 1963, uma cratera em uma plantação de batatas próxima a Wiltshire e, em campos próximos, várias porções achatadas em diferentes formatos, algumas circulares, outras elípticas e até mesmo espiraladas. Porém, apenas em 1976, Doug Bauer e David Chorley encontraram o primeiro círculo com formato bem definido e similar aos avistados até os dias de hoje. Auto-intitulados especialistas tratam esses padrões como prova da atividade das energias da Terra e dos espíritos, como também evidências de contato alienígena ou de testes com armas secretas. Tá, então agora vamos por partes.
Número 1. O demônio ceifador provavelmente foi o cara que levou o calote, mais uma galera que ele chamou para roubarem a veia do fazendeiro, sem grande mistério aí. Número 2. Os anéis de fada. Eles possuem aquele formato circular porque é como o cogumelo libera os esporos, então quanto mais tempo se passar, maior aquele diâmetro vai ficar. Número 3. Raios podem facilmente e naturalmente criar esses padrões circulares, obviamente não tão bem quanto os que a gente vê hoje em dia. Número 4. O Patrick Moore teorizou então que os padrões teriam sido criados pelo deslocamento do vento que foi causado pela queda do meteorito. Já outras pessoas falam que foram raios que criaram os padrões, então voltando à terceira hipótese também, mesma resposta. E número 5, o Bauer e o Chorley, depois de uma noite de bebedeira, decidiram criar um lugar que fosse o pouso de uma nave alienígena, então fizeram desses desenhos mais complicados e mais bem detalhados no campo, e desde então o número e a complexidade desses crop circles não para de aumentar. Mutilação de gado. Relatos sobre gado, mais comumente bovino, morto com estranhas feridas que mais aparentam ser cortes cirúrgicos, devido à precisão e regularidade. Os corpos, geralmente, encontram-se abertos, órgãos internos removidos e às vezes não são encontrados também olhos, língua e órgãos genitais. Porém, o mais intrigante é que o animal não possui uma gota de sangue, parecendo ter sido completamente drenado. Várias histórias e criaturas surgiram devido a esses acontecimentos, incluindo o próprio chupacabra, mas ainda muitas pessoas culpam cultos satânicos ou até mesmo vampiros. A solução é bem mais simples, lógica e um pouquinho mais nojenta do que esperado. Depois que o animal morre, os gases se expandem dentro dele, abrindo essas feridas. Nesses lugares, como também na genitália, boca, orelha e olhos do animal, as moscas colocam ovos. Os animais carniceiros comem os órgãos que estão para fora agora, nesse momento, e as larvas então comem praticamente todo o resto, incluindo o sangue, drenando o animal, e isso num período apenas de 48 horas. Esferas elétricas. Fenômeno em que esferas luminosas, carregadas com energia elétrica, voam livremente pelo ar, podendo atravessar objetos sólidos e tendo de poucos centímetros até muitos metros em diâmetro. Em 21 de outubro de 1638, 4 pessoas foram mortas e quase 60 ficaram feridas quando uma esfera elétrica adentrou a igreja onde estavam. Um periódico inglês de 1809 reportou 3 esferas atacando a embarcação HMS Warren Hastings. Um dos homens foi jogado ao mar, morrendo ao ser atingido por uma que também ateou fogo no mastro central do navio. Um segundo também recebeu uma descarga ao tentar ir atrás do companheiro, sofrendo queimaduras leves. E um terceiro também não resistiu ao ser atingido pela última esfera. Aleister Crowley entrou em contato com uma dessas esferas em 1916, quando estava em sua cabana no Lago Pasquine, em New Hampshire. Segundo ele, a esfera oscilava entre 15 e 30 centímetros de diâmetro e explodiu próximo à sua mão direita, dando-lhe um leve choque. Quando correntes elétricas passam por placas de silício, elas criam um tipo de vapor que, quando resfriado, se torna aerosol, que brilha quando recombinado com oxigênio, criando essas esferinhas de luz que ficam quicando aleatoriamente, que nem vocês estão vendo no vídeo. Agora reparem na chinela havaiana. Isso mesmo, foram brasileiros que descobriram essa parada em 2007. E equipamento de proteção que é bom nada, né, meu Brasil brasileiro? Ah, sim, e as esferas relatadas ocorrem quando raios atingem solo rico em quartzo ou silício. O horror de Amityville. Ronald DeFeo, durante a noite de 13 de novembro de 1974, matou seus pais e os 4 irmãos mais novos a tiros, confessando rapidamente o que havia feito para a polícia e acrescentando que as vozes da casa tinham sido as reais responsáveis pelas horríveis mortes. O garoto foi condenado a 6 prisões perpétuas após seu apelo por insanidade ser rejeitado pelo júri. A família Lutz mudou-se um ano depois para casa, pedindo a um padre para que fizesse um exorcismo um pouco antes. O mesmo disse que ouviu várias vezes uma voz lhe falar "saia daqui", em tom ameaçador. Durante 28 dias, a família foi vítima da casa, sofrendo calafrios constantemente, vários objetos misteriosamente quebraram-se, poças de lodo se acumulavam no assoalho dos quartos e algo os fazia acordar exatamente às 13h15 da manhã todos os dias. Esse era dito como horário em que DeFeo havia cometido os homicídios. A família, não suportando mais, mudou-se para a Califórnia para então, juntamente de um escritor, transcrever os relatos de sua ordalha na Casa Maldita. As mortes realmente aconteceram na casa e os Lutz realmente saíram depois de 28 dias só da mudança deles.
mas logo depois eles se encontraram com o advogado do Defeu para tentar auxiliar, porque eles realmente acreditavam que tinha alguma coisa na casa. Então durante um jantar eles acabaram se embebedando e criaram essa história do poço de lodo, de acordar às 13h15 da manhã, de quebrar os pratos aleatoriamente, de ter os calafrios na casa. Isso tudo para logo após isso criarem o livro, né? Escreverem o Horror de Amityville, uma história verdadeira que acabou vendendo 6 milhões de cópias. Interessante também notar que depois disso várias pessoas moraram na casa e ninguém mais relatou nada também. Então a gente, né? Bullshit! Todos esses e muitos outros casos e fenômenos, mesmo já tendo sido entendidos e explicados há muito tempo, ainda servem para muitas pessoas como provas de que o sobrenatural, ou qualquer nome que você queira dar, é factível e comprovado. Ok, então a gente viu os casos, mas por que as pessoas acreditam nisso? E por que elas continuam a acreditar mesmo depois de fatos comprovarem o contrário? Vamos dar uma olhada então em alguns desses motivos. Viés de confirmação. É a tendência que temos por preferir informações que confirmem nossas crenças ou hipóteses, independente de serem verdadeiras ou não, nos fazendo, até mesmo, ignorar ou atacar teorias ou fatos que contrariem essa ideia já estabelecida. Falta de controle. Estudos apontam que quanto menor nosso controle sobre uma determinada situação, maior é a nossa propensão a superstições. Isso foi observado, principalmente, em rebatedores de beisebol, que em seu ápice obtém 30% de sucesso em sua atividade contra os 95% de sucesso dos receptores, que ficam espalhados no campo. Praticamente todos os rebatedores possuem seus rituais próprios antes de tomar sua posição. Risco de morte. Aqui vamos imaginar que estamos no meio da selva, e algo então parece se movimentar por entre arbustos próximos, podendo ser A. apenas o vento ou um pequeno animal, B. um predador. No primeiro caso está tudo bem e não existe problema algum, no segundo caso viramos janta. Atualmente não enfrentamos mais esse tipo de dilema, mas ainda possuímos o instinto de autopreservação. Então quando ouvimos um barulho à noite na cozinha, provavelmente alguém invadiu a casa ou o Gasparzinho resolveu fazer um lanche. De qualquer modo, somos levados a pensar que uma ameaça ali se encontra, pois assim temos uma chance maior de continuarmos vivos. Desconforto e dificuldade. Segundo apontam estudos, para que uma habilidade seja adquirida são necessárias, no mínimo, 20 horas de prática. Quanto menor o espaçamento entre as sessões, melhor. Claro, esse tempo é necessário para entender o ofício em questão e saber quais os caminhos para continuar aprendendo e melhorando. Porém, ninguém gosta de se sentir incapacitado, então temos a tendência de não tentar aprender ou estudar nada de novo. Essa barreira de desconforto e dificuldade faz com que a maioria de nós permaneça estagnado, apenas repetindo o que já sabemos ou achamos que sabemos, sem nunca sair da rotina em busca de algo novo ou melhor. Busca por padrões. Naturalmente, temos a inclinação a dar significados para coisas que não o possuem. Chamamos esse fenômeno psicológico de pareidolia, onde estímulos vagos são percebidos como algo distinto. O cérebro tenta sempre preencher lacunas quando observamos algo, correlacionando esse objeto com o que já possuímos de conhecimentos ou experiências. Por exemplo, essa torrada de queijo foi vendida por $28 mil porque algumas pessoas veem o rosto da Virgem Maria nas partes onde a casca não foi tostada. Eu, particularmente, vejo, com muito esforço, um rosto mais parecido com o da Marilyn Monroe ou de uma pin-up qualquer da década de 40. No design temos o princípio da boa forma, ou gestalt, ou protoforma, enfim, vários nomes para uma coisa só, onde é dito que a natureza humana faz com que relacionemos o todo ao invés de suas partes. Por exemplo, qual dos círculos centrais das imagens que estão aparecendo é o maior? Os dois possuem o mesmo tamanho, mas por estarem sendo rodeados por outros elementos, nosso cérebro indica que a forma que possui as peças menores ao redor tem o centro mais amplo. A pareidolia não lida apenas com estímulos visuais, mas também sonoros, o que fez, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, surgirem aquelas maluquices sobre mensagens escondidas em discos de vinil que podiam ser escutadas quando reproduzindo ao contrário. A Xuxa até hoje sofre por causa disso. Como o YouTube tem uma rigidez muito alta com direitos autorais, mesmo que sejam porções que estão dentro do Fair Use, eu vou deixar para vocês aparecendo aqui na tela a porção que eu quero que vocês escutem de Stairway to Heaven. Depois vocês voltam e a gente continua a história. Perfeito, agora vamos só ouvir esse mesmo trecho tocando ao contrário. Lembre de prestar atenção na mensagem oculta. Prontos? Ok? Foi.
Ok, entenderam alguma coisa? Não? Então vamos ouvir de novo, mas dessa vez eu vou colocar a legenda em inglês aparecendo na parte inferior e a tradução na parte superior da tela. Dessa vez parece que está tudo lá, claro como o dia, né? Esse é o poder que a busca por padrões tem sobre nós, e como não gostamos de nos sentir inadequados, damos crédito à nossa primeira conclusão, dificilmente indo atrás de uma explicação mais plausível ou factível. Até mesmo desenhistas e ilustradores usam a pareidolia como auxílio à criatividade. Após desenvolverem várias linhas aleatórias no papel, iniciam então o trabalho de fazer essa informação caótica se tornar uma imagem de fácil entendimento, geralmente um personagem ou cenário, e o resultado é sempre incrível, como vocês podem ver. Então, como o boato vai sempre abranger muito mais pessoas do que a resposta dele, que geralmente é meio simples, até um pouco sem graça, é importante que a gente vá atrás para descobrir o que é fato e o que é ficção, para ver de onde é que saiu, por que saiu e como que ficou desse tamanho essa história. Espero que vocês tenham gostado, coloquem em suas redes sociais, deem um joinha, comentem aqui embaixo, deixem sugestões, dúvidas, críticas e a gente se vê então no episódio 40.